Bom dia, meus amores! O conteúdo que a tia dá na videoaula foi no recadinho para casa. Então, vocês acompanham sempre o recadinho, o nosso conteúdo, para vocês não ficar de fora de nada. Então, o nosso conteúdo foi lá no recadinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, pega o livro, fique atento, acompanhando a aula da tia, tá bom? Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos continuar falando do continente africano. Hoje nós vamos trabalhar com as redes de transporte deste continente africano, que fica na página 149. Na página 149. Essa rede de transporte é um sistema bastante precário e constitui um entrave ao desenvolvimento industrial africano. Então, constitui um atraso nesse continente aqui africano. Essa rede de transportes que compõe o continente africano. Implantado pelos colonizadores, tinha como principal finalidade possibilitar o escoamento de matérias-primas e gêneros agrícolas para os portos marítimos, de onde os produtos seguiam para as metrópoles. Que eram as metrópoles naquela época, meus amores? Era principalmente os países europeus, como a Portugal, a Espanha, que colonizou também aqui o continente africano. Então, há essa exploração de matéria-prima desse continente e foi beneficiados só estradas que levaria aos portos. Então, eles trabalharam mais com essas estradas que se beneficiava em direção aos portos marítimos. Por isso, hoje a África representa, por isso hoje a África representa-se, por isso hoje a África por isso a África hoje ressente-se da falta de uma rede rodoviária e ferroviária que interligue eficazmente as regiões. Então, a preocupação dos colonizadores só era escoar essa matéria-prima de gêneros agrícolas para os portos marítimos. Então, a construção de rodovia só era em direção aos portos marítimos. E essa ligação para outras regiões desse continente não havia essa interligação entre as regiões do continente africano. Por isso, quando ele fala aqui, interligue eficazmente as regiões, não há essa ligação entre essas regiões. Vamos falar também um pouco sobre a industrialização na África. Por possuir uma economia voltada para a produção de recursos primários, a África tem um nível de industrialização baixíssimo. Quando nós falamos dessa ligação desse continente africano.
essa ligação desse continente. Nós falamos, ó, a indústria africana, ela é mais pobre do mundo. A industrialização, ela é baixíssima em relação a esse continente. A industrialização nesse continente é baixíssima. O setor que mais se destaca é ligado à mineração. Mesmo a grande variedade de matéria-prima, sobretudo de minerais, que poderia ser utilizado para promover a industrialização africana, é destinada basicamente ao mercado externo. Esse mercado externo. Então, não há um investimento maior para o desenvolvimento do mercado interno, e sim só abastecimento do mercado externo. Atualmente, nesse panorama, as modestas indústrias africanas dedicam-se, em geral, ao beneficiamento de matéria-prima, como madeira, óleo comestível, açúcar e algodão, ou ao beneficiamento de minérios para exportação. Aos poucos, a cidade, que apresenta algumas indústrias, estão quase sempre no litoral. O sistema de transporte, bastante precário, constitui uma entrave, um desenvolvimento industrial. A África, onde não possui uma rede rodoviária e ferroviária que liga. Então, essa ligação desses continentes não é tão eficaz. Não é tão eficaz entre as regiões brasileiras, como eu havia falado, como as regiões africanas, nas regiões africanas. Que a mesma forma acontece com meio de transporte, os meios de transporte. Ele está mais preocupado em abastecer o mercado externo e não há um investimento maior no mercado interno dessa região. O setor industrial é muito limitado. Falta capitais tecnológicos e mão de obra especializada. Uma melhor rede de transporte e mercados consumidor. É o que a gente havia falado antes sobre a rede de transporte. Não houve um investimento maior para ligar essas regiões desse continente africano. Porque os colonizadores só se preocuparam em quê? Em ligar aos portos. A escoar essas mercadorias para os portos. E não ligar as regiões desse continente. A maior parte dos países africanos é dependente da exportação de produtos industrializados. A maior parte desses países do continente africano, eles dependem de produtos industrializados. Fatores que provocam deficiência no setor são esses aqui, ó, a falta de interesse por parte dos empresários locais, das multinacionais, investir na implantação de indústrias, reduzido desenvolvimento tecnológico, falta mão de obra qualificada, a rede de transporte precário, mercado consumidor restrito, com baixo poder aquisitivo. Quando nós falamos em desenvolvimento industrial, meus amores, vocês têm que lembrar que tem que haver um maior investimento em infraestrutura, em rede de transporte, para escoar essas mercadorias. E não houve esse investimento no continente africano. E nem mão de obra qualificada para o desenvolvimento dessa industrialização desse continente. Nós vamos ver as precárias condições de vida da África. A população, as condições de vida que vive a população africana. Observe que, se vocês lembrarem de propaganda na TV, sempre vão mostrar crianças magras, com baixa de nutrição. Vocês sempre podem observarem que sempre
propaganda, sempre chamando a atenção para esse fator. Então, vocês observam essa imagem aí. Nós temos a dívida externa e a corrupção que há nesse continente, o pagamento de parcelas da dívida externa e o desvio de verbas públicas, esvazia os cofres dos governos que ficam sem recursos para obras sociais. Então, essa dívida externa faz com que o governo não tenha dinheiro suficiente para investir em relação ao desenvolvimento social. A África subsaariana é a região do mundo com a pior nota média do índice de percepção da corrupção. Você pode observar quantos países mais pobres forem, mais corrupção vai haver. E o que acontece? Essa corrupção, essa dívida externa faz com que não haja esse investimento nesse continente. Gostaram da aula, meus amores? Então, na próxima nós nos encontramos novamente para assistir a nossas videoaulas e até a próxima!